Os pronomes relativos, vou colocá-los aqui, listados, para mostrar um pouquinho a respeito de emprego desses pronomes relativos. Os pronomes relativos, portanto, alguns são variáveis, outros são invariáveis. Os pronomes relativos são, primeiramente, que, o qual e suas flexões, o qual, a qual, os quais, as quais, quem, cujo e suas flexões, cujo, cuja, cujos, cujas, onde e suas formas variantes, aonde, donde, como, quanto e suas flexões, quanto, quanta, quantos e quantos. Agora, é importante que você saiba que alguns relativos têm um emprego bem restrito, outros já têm um emprego mais abrangente. E outra coisa importantíssima, todos os pronomes relativos da língua portuguesa desempenham uma função sintática. Isso é imprescindível que você saiba. Por exemplo, o pronome relativo que é o mais rico em funções sintáticas. O que pode ser sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo, adjunto adverbial, adjunto nominal, tem várias funções sintáticas. Outros relativos têm função sintática única, é o caso onde. Onde é sempre adjunto adverbial de lugar. Se não for adjunto adverbial de lugar, desconfie. Das duas, uma. Você está incorrendo em erro na análise ou a frase está mal construída. Vou falar a respeito disso. Como raramente é pronome relativo? A palavra como pertence a várias classes gramaticais, a 7 classes e subclasses gramaticais, uma delas é pronome relativo. A palavra que também. A palavra que é a palavra que mais tem funções morfológicas em português. Só para se ter uma ideia, a palavra que pertence a 19 classes e subclasses gramaticais, a palavra que. O qual, quem, relativos, cujo. Muitas pessoas não sabem empregar o relativo cujo. Vou falar disso também. Como eu disse a vocês, o relativo onde só serve para lugar. Observe, o pronome relativo onde e suas formas variantes, aonde e donde, só podem ser empregados com referência a lugar. Agora, qual é a diferença de usar onde, aonde e donde? Simplesmente regência. Você usa onde se o verbo que indicar lugar pedir a preposição em. Usa aonde se o verbo pedir a e usa donde se o verbo pedir de. Se você não quiser usar donde, pode usar separadamente. De onde, correto. Donde ou de onde, aonde é tudo junto e a palavra onde. Onde quando é em, aonde quando a e donde quando a preposição de. Isso com o verbo regendo essas preposições. O pronome relativo como tem um uso bastante restrito também. É sempre adjunto adverbial de modo. Função sintática única do como para indicar modo, adjunto adverbial de modo. O pronome relativo cujo é um pronome relativo que indica posse. Não é pronome possessivo, é relativo com ideia de posse. Desempenha função sintática basicamente única, adjunta de nominal, mas sempre indicando função de adjunto de nominal. Os pronomes relativos que, o qual, vamos fazer assim, o relativo que é empregado tanto para coisas quanto para pessoas. O relativo que? Relativo o qual também é empregado para coisas e pessoas, sendo que o qual é variável, O qual, a qual, os quais, as quais. Também para coisas e pessoas. O pronome relativo quem é empregado tão somente para pessoas, você emprega exclusivamente para pessoas, e o pronome relativo quanto e suas flexões, quanto, quanta, quantos, quantos, só podem ser empregados com referência a um pronome indefinido. Então, cada pronome relativo tem uma forma de empregar. Nós vamos ter que nos preocupar com os que mais suscitam dúvidas, evidentemente. Por exemplo, saber empregar adequadamente onde, saber empregar cujo, saber empregar que, o qual, quem, é de extrema importância. É como, quanto, nem tanto, mas principalmente você saber empregar onde, cujo, que, o qual e quem. Agora, observe uma coisa importante. Muitas pessoas não sabem usar cujo, usam onde no lugar de cujo. Por exemplo, eu digo assim, eu fui a uma escola em Goiânia, onde o diretor é meu amigo. Ora, errada essa frase não está, mas naturalmente não é isso que você quer dizer. Porque quando você diz, eu fui a uma escola em Goiânia, onde o diretor é meu amigo, você está dizendo que esse diretor só é seu amigo nessa escola.
Naturalmente não é isso que você quer dizer. Então está mal empregado o relativo onde. O certo seria cujo. Eu fui a uma escola em Goiânia cujo diretor é meu amigo, o diretor da escola. Observe a ideia de posse, né? A escola, o diretor tem a escola, comanda a escola. Ideia de posse, então, relativa a cujo. As pessoas usam onde? As pessoas usam onde, às vezes, para tempo. A pessoa diz assim, isso aconteceu no ano passado, onde eu não tinha tanto conhecimento. Mal empregado, porque onde é só para lugar. Isso aconteceu na rodoviária, onde estavam muitas pessoas. Aí sim, muitas pessoas estavam em algum lugar. Ó, estavam em, por isso onde. Isso aconteceu na rodoviária, aonde vão muitas pessoas. Quem vai, vai a. Isso aconteceu na rodoviária, donde vêm muitas pessoas. Quem vem, vem de. Veja que indicando lugar e mudando de acordo com a regência. O relativo cujo indica posse. Por exemplo, eu tenho um amigo, vamos supor aqui, vamos desenhar aqui o meu amigo. E aqui eu tenho a esposa desse meu amigo. A esposa desse meu amigo está aqui, dá para perceber que é um casalzinho simpático, não dá? Pois bem, eu quero apresentar este amigo a vocês, mas eu quero dizer algo não sobre ele, mas sobre a esposa dele. Aí para isso que eu uso o relativo cujo, para indicar posse. Por exemplo, eu quero apresentar este amigo a vocês, mas quero dizer que a esposa dele bateu o carro. Aí as pessoas falam assim, este aqui é o meu amigo que a esposa bateu o carro. Meu amigo que a esposa bateu o carro. Não tem o menor sentido. Ou pior ainda, este aqui é o meu amigo que a esposa dele bateu o carro. Meu amigo que a esposa dele. É para isso que existe o relativo cujo. Foi um amigo que bateu o carro? Não, foi a esposa dele. Então, esse aqui é o meu amigo cuja esposa bateu o carro. A esposa do meu amigo. Este aqui é o meu amigo por cuja esposa eu já fui apaixonado. Eu já fui apaixonado pela esposa desse meu amigo. Este aqui é o meu amigo com cuja esposa eu fiz a faculdade. Eu fiz a faculdade com a esposa do meu amigo. Veja o emprego do relativo e da preposição, de que nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, é muito importante que você saiba empregar o pronome relativo adequado e, sobretudo, usar a regência do verbo, né, de acordo com a regência do verbo do nome, usar a preposição. É isso que eu vou procurar mostrar a vocês aqui. Então, vamos lá. Dar exemplos com todos os relativos aqui, principalmente com onde, cujo, que, o qual e quem. E também mostrar a vocês que onde só para lugar, cujo só para indicar posse, que para coisas e pessoas, o qual para coisas e pessoas. Você vai dizer, então eu posso usar indiferentemente que ou qual. Não é bem assim. Existe uma restrição para o uso de o qual, uso mais restrito. Quem é só para pessoas e quanto só quando o referente é um pronome indefinido. Deixe-me mostrar aqui, na prática, como é que isso se processa. Vou começar mostrando o uso do pronome relativo onde. Se eu disser assim, vamos um exemplo aqui de um poema. Diz assim, Canção do Exílio, né? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Observe, na Canção do Exílio de Gonçalves Dias. Observe primeiramente a palavra onde. Ó, minha terra tem palmeiras. O sabiá canta nas palmeiras. Onde canta o sabiá? O sabiá canta nas palmeiras. Onde? Em que lugar que o sabiá canta? Nas palmeiras. Então veja que o relativo onde está bem empregado, para indicar lugar. Minha terra tem palmeiras, o sabiá canta nas palmeiras. E por que onde? Por que o poeta não usou aonde? Por que ele não usou donde? Porque quem canta, canta em algum lugar. Portanto, ele diz, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Se fosse vai, quem vai, vai a algum lugar. Aí seria, minha terra tem palmeiras, aonde vai o sabiá? Porque quem vai, vai a. Se fosse vir, quem vem, vem de. Minha terra tem palmeiras, donde vem o sabiá? Se fosse passa, quem passa, passa por. Minha terra tem palmeiras, por onde passa o sabiá? Se fosse mudar-se, quem se muda para. Minha terra tem palmeiras, para onde se mudou o sabiá? Observe que a palavra vai sofrendo alteração em função da regência do verbo. Quem canta, canta em. Então, minha terra tem palmeiras, onde?
canta o sabiá. Quem vai, vai a. Minha terra tem palmeiras, aonde vai o sabiá? Quem passa, passa por. Minha terra tem palmeiras, por onde passa o sabiá? Quem se muda para. Minha terra tem palmeiras, para onde se mudou o sabiá? E assim por diante. Você usa o onde para indicar lugar e usa a preposição de acordo com a regência do verbo do nome. Está claro isso? Como que eu usaria a palavra onde que não fosse lugar? Estaria errado, mas as pessoas falam assim. Isso aconteceu no ano passado, onde eu não tinha tanto conhecimento. Não cabe. Ano passado é tempo, não cabe onde. Está claro isso? Somente para lugar, obedecendo à regência do verbo, você vai mudando o relativo. Agora, como que se emprega o relativo cujo? Como eu disse a vocês, o relativo cujo indica posse. Por exemplo, eu quero dizer que eu comprei o livro, a primeira oração. E eu quero dizer que os alunos gostam do livro. Veja só, o pronome relativo tem exatamente a função de fazer a conexão entre as duas orações, substituindo um termo repetido. Qual o termo repetido aqui? O livro. Observe a primeira oração. Comprei o livro, sujeito eu, o verbo comprar, verbo transitivo direto, o livro, objeto direto. Na segunda oração, o sujeito é os alunos, o verbo é transitivo indireto, do livro, objeto indireto. Quando existem duas orações e entre elas há um termo comum, eu substituo esse termo comum, esse termo repetido, por um relativo. Por exemplo, pelo relativo que. Então, eu substituo aqui o livro pelo pronome relativo que. Aí vai ficar assim. Comprei o livro que os alunos gostam. Veja que eu substituí o livro, termo repetido, pelo relativo que. Mas veja, quem gosta, gosta de alguma coisa. Então eu não posso usar simplesmente o relativo que. Eu sou obrigado a usar a preposição de também. Aí eu venho para cá com essa preposição antes do pronome relativo. Aí vai ficar, comprei o livro de que os alunos gostam. Por que de que e não simplesmente que os alunos gostam? Porque quem gosta, gosta de. Veja que eu digo, os alunos gostam do livro. Eu substitui o livro pelo relativo que. Sobrou a preposição que eu trago para antes do pronome relativo. Posso usar no lugar de que? Posso usar o relativo qual? Posso. Da mesma forma, eu posso usar o relativo qual. Aí vai ficar assim. Comprei o livro do qual os alunos gostam. Eu posso dizer o livro de que os alunos gostam ou o livro do qual os alunos gostam. Por que eu tenho que dizer do qual? Porque quem gosta, gosta de. Se não fosse o verbo gostar, se fosse, por exemplo, o verbo simpatizar, quem simpatiza, simpatiza com. Aí eu diria, comprei o livro com que os alunos simpatizam, comprei o livro com o qual os alunos simpatizam. O livro com que os alunos simpatizam, o livro com o qual os alunos simpatizam. Se fosse ter simpatia, quem tem simpatia por. Comprei o livro porque os alunos têm simpatia, comprei o livro pelo qual os alunos têm simpatia. Ou seja, você usa a preposição de acordo com a regência do verbo do nome. Quem gosta, gosta de. Quem simpatiza, simpatiza com. Quem tem simpatia por. Quem se refere a. Comprei o livro a que os alunos se referem. Comprei o livro ao qual os alunos se referem. Aqui eu posso usar indiferentemente o relativo que ou o relativo qual. Por quê? Porque o referente é livro, coisa. Para coisas e pessoas nós empregamos que ou qual. Mas o quem é usado apenas para pessoas. Agora, observe que se em vez de livro fosse uma pessoa, se fosse assim, cumprimentei o professor. Veja que agora é professor, é pessoa. Cumprimentei o professor. E eu quero dizer que os alunos gostam do professor. Aí eu uso de preferência o pronome relativo quem, porque é para pessoa. Vai ficar assim, cumprimentei o professor de quem os alunos gostam, porque quem gosta, gosta de. Por que eu digo de quem? Porque quem gosta, gosta de. Se não fosse gostar, se fosse simpatizar, quem simpatiza, simpatiza com. Aí seria, cumprimentei o professor com quem os alunos simpatizam. Cumprimentei o professor por quem os alunos têm simpatia.
Cumprimentei o professor a quem os alunos se referem. Quem se refere a. Cumprimentei o professor em quem os alunos confiam. Quem confia, confia em. Então veja que a preposição é usada de acordo com a regência do verbo ou do nome. Mas observe que aqui nós temos orações adjetivas, introduzidas pelos pronomes relativos. Você usa o pronome relativo de acordo com o emprego dele, né? Porque quem é usado só para pessoas, o qual e que são usados para coisas. Mas eu também posso usar que para pessoas, eu posso usar o qual para pessoas. Portanto, eu poderia também dizer, cumprimentei o professor do qual os alunos gostam. O professor de quem os alunos gostam é mais apropriado, porque é pessoa. Mas eu posso usar também o professor do qual os alunos gostam, o professor de que os alunos gostam. Mas é mais apropriado que se empregue o relativo quem. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar a vocês aqui, a preposição não depende do relativo. Não importa se você está usando que, o qual, quem, cujo, onde, a regência que determina a presença da preposição. Quem gosta, gosta dele. Quem confia, confia em. Quem simpatiza, simpatiza com. Quem tem simpatia por. Quem se refere a. Então você diz, o livro de que os alunos gostam. O livro em que os alunos confiam. O livro a que os alunos se referem. Quem se refere a. O livro com que os alunos simpatizam. Quem simpatiza, simpatiza com. Essa é a primeira coisa que você tem que observar. Você usa a preposição consoante a regência do verbo do nome. Então, eu posso dizer o livro de que os alunos gostam ou do qual os alunos gostam. O livro em que os alunos confiam, no qual os alunos confiam. O livro a que os alunos se referem, ao qual os alunos se referem e assim por diante. Para pessoas, emprega-se de preferência o relativo quem. Agora, e cujo? Quando é que eu uso cujo? Quando eu quero indicar que os alunos gostam não do professor, mas de algo que pertence ao professor. Por exemplo, livro. Aí eu vou dizer assim, cumprimentei o professor e eu quero dizer que os alunos gostam do livro do professor. Aí eu não posso usar que, não posso usar o qual, não posso usar quem. Eu sou obrigado a usar o relativo cujo para indicar posse. Por exemplo, eu vou dizer, cumprimentei o professor, os alunos gostam do livro do professor. Livro, os alunos gostam. Veja, quem gosta, gosta de. Então, a primeira coisa que você tem que observar, a presença da preposição. E eu vou dizer então, cumprimentei o professor de cujo livro os alunos gostam. Por que de cujo livro? Porque quem gosta, gosta de. Então, vou dizer, cumprimentei o professor de cujo livro, faltou a palavra livro aqui, né? De cujo livro os alunos gostam. E se não fosse gostar, cujo livro os alunos gostam. E se não fosse gostar, se fosse simpatizar, quem simpatiza, simpatiza com. Aí seria, cumprimentei o professor com cujo livro os alunos simpatizam. Quem simpatiza, simpatiza com. Fosse referir-se, quem se refere a. Cumprimentei o professor a cujo livro os alunos se referem. Se fosse tem simpatia, quem tem simpatia por. Cumprimentei o professor por cujo livro os alunos têm simpatia. Perceberam isso? Então a preposição é da regência do verbo. Quem gosta, gosta de. Não importa se é que, se é o qual, se é quem, se é cujo, quem gosta, gosta de. Quem acredita, acredita em. Quem se refere a. Quem tem simpatia por. E assim por diante. A preposição depende da regência do verbo ou do nome que você esteja empregando. Deixa eu me mostrar agora, como eu disse, uma frase que ocorreu numa prova de concurso público aplicada pela Fundação Getúlio Vargas. Uma frase que é até uma frase poética que diz assim, dizia assim, Maria era uma companheira dessas, aí vinha uma lacuna para você preencher e vinha assim, figura andava todo o regimento apaixonado. Primeira coisa que você precisa fazer. Então, Maria era uma companheira dessas, figura andara.
do verbo andar, né, no pretérito mais que perfeito, andar a todo regimento apaixonado. Primeira coisa que você precisa observar é qual o pronome relativo adequado. Veja, Maria era uma companheira dessas. Todo regimento andara apaixonado não pela companheira, mas pela figura da companheira, por algo que pertence à companheira. Como é figura, o relativo adequado é cujo, mas como é figura no feminino, tem que ser cuja figura. Já está completa a frase? Não. Olha a regência. Quem anda apaixonado por. Então, eu completo esta lacuna assim. Maria era uma companheira dessas por cuja figura andara todo o regimento apaixonado. Porque quem anda apaixonado por. Na sequência, eram várias frases nessa questão. A outra frase era assim: Maria era uma companheira dessas, figura, as crianças tinham medo. Quem tem medo de. Então seria, Maria era uma companheira dessas, de cuja figura as crianças tinham medo. Quem tem medo de. A terceira frase era assim: Maria era uma companheira dessas, figura, os mais velhos se comoviam. Quem se comove com. Então, Maria era uma companheira dessas, com cuja figura os mais velhos se comoviam. Os mais velhos se comoviam com a figura dessa companheira. A outra frase era assim: Maria era uma companheira dessas, figura, havia um certo ar de grande dama decadente. Havia um certo ar de grande dama decadente na figura dessa companheira. Então, Maria era uma companheira dessas, em cuja figura havia um certo ar de grande dama decadente. Então, Maria era uma companheira dessas, por cuja figura andara todo o regimento apaixonado, em cuja figura ninguém acreditava, a cuja figura todos se referiam, que mais que outra frase, né? Em cuja figura havia um certo ar de grande dama decadente, e assim por diante. A preposição é da regência, no caso aqui da palavra apaixonado. Quem é apaixonado por. Uma curiosidade, né? Modernamente nós ouvimos pessoas dizendo assim: ele está apaixonado naquela garota. Não é possível. Quem está apaixonado por, não é apaixonado em. Então ele está apaixonado por aquela garota. Agora, ele confia naquela garota. Quem confia em. Ele se refere àquela garota. Quem se refere a. Ele concorda com aquela garota. Quem concorda com. Então, cuidado para não entregar a preposição indevida aí. Você precisa ver a preposição consoante a regência do verbo ou do nome. Quem está apaixonado por.